Cruzeiro, que agiu rápido, né? Eu diria rapidíssimo, inclusive, oficializou o Tite, né, como novo treinador para 2026. Rafa Nobre, a gente já tem imagens aí do Tite, da Toca, é isso, né, Rafa? É isso, Dino, não deu tempo nem de especular, né? Não. Aquele período que fica aquela especulação. Eu achei melhor. Não, bem melhor, bem melhor. Não, pelo amor de Deus. Até porque o ano que vem já tá batendo na porta, né? Não o tem Campeonato como, não. Mineiro que já começa no dia 10, o Brasileiro que já começa no final do mês de janeiro. Então não tem muito tempo o Cruzeiro, pré-temporada praticamente não vai existir, né? Se a gente for imaginar o início já, a turma, é claro que o Cruzeiro não vai iniciar o Mineiro dia 10 com a equipe principal, vai ser uma equipe bem diferente do que a gente acostumou a ver nesse ano de 2025, né? Então vai ser um time bem diferente, mas foi importante para o Cruzeiro agir rápido para poder já ganhar esse tempo que vai ser curto, mas pelo menos ganha tempo se por um lado perde toda a sequência que vinha fazendo com o Leonardo Jardim, né? Por outro, ganha um pouco de prazo, né, com relação à preparação, já pensando em 2026. Então o Tite chega para esse contrato de 1 ano, né, com o Cruzeiro até o final de 2026, para poder seguir o trabalho do Leonardo Jardim, um trabalho que vinha sendo bem feito, né, um trabalho construído com a ajuda de outras mãos também, né, mas e tinha, claro, o Leonardo Jardim à frente de tudo isso. Torcer para que o Tite possa seguir o trabalho do português e para que possa, quem sabe, conquistar feitos maiores ainda, né? Esse é o objetivo do Cruzeiro para 2026. Ô Lélio Gustavo, ontem a gente já tinha, obviamente, a informação do Tite, né? Mas a gente não se aprofundou porque ainda não era uma situação oficial do Cruzeiro, né? E agora Tite como treinador, 1 ano de contrato, né? Ele me pareceu extremamente feliz nessa volta, né? A volta ao futebol, efetivamente, né? Ele que ficou parado desde a saída do Flamengo, né? E agora não, agora ele está de volta ao futebol, cabeça boa, né? Ele teve uma situação também de síndrome do pânico, e é legal que a gente diga isso, né? Porque as pessoas precisam entender que acontece com qualquer um, né? Respeitar isso, respeitar o tempo, e ele volta agora inteiro para o futebol. Edmar, eu para te falar a verdade, como foi um acordo fechado rapidamente, isso aí já está sendo negociado pelo menos há 2 semanas. No futebol nada é tão feito rapidamente assim não. Então, se não foi em 2, já foi desde o início da semana passada. Porque foi rapidamente, né? E aí o Tite está de volta ao futebol e volta a Belo Horizonte depois de 20 anos e agora para comandar o Cruzeiro. É o meu nome dos sonhos? Pode ter certeza que não. Como não é também de muitos cruzeirenses. Mas também falar que é um super incompetente, a gente vai estar mentindo. Então, é isso aí. Vamos ver o que o Tite vai realizar no Cruzeiro. Ele vai ter que, no mínimo, manter o que vinha sendo feito pelo Leonardo Jardim. Agora você abre... Quando eu falo manter, desculpa, Dimar. Não, fica à Quando eu vontade. falo manter a competitividade, Sim, né? É o mínimo sim, que ele tem que fazer. Sim. Mas para manter essa competitividade, tudo que a gente viu com o Leonardo Jardim, vai ser uma trabalheira danada, por estilo, por jeito, né? Porque uma série de situações são treinadores completamente diferentes, né? Mas eu acho que nem tanto uma trabalheira, porque ele já pega uma casa pronta, né? Se fosse, imagine que o Leonardo Jardim tivesse dado tudo errado e ele fosse aos trancos e barrancos aí até o final do ano, e chega no final do ano e fala, ó, tô saindo, deu tudo errado, o Cruzeiro não tem um time, não tem nada, tá uma confusão. Aí o próximo cara que chegasse ia ter que dar o jeito dele, né? De criar uma solução. Claro que assim, ele vai ter que mudar muita coisa, porque o estilo dele realmente é diferente, o estilo dele é outro, é diferente do que o Leonardo Jardim implementou no Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro tem jogadores inteligentes, né? Dentro de campo, que eu digo, uma inteligência futebolística, não sei se fora de campo, não convivo com os caras, mas eu tô dizendo assim, jogando futebol, o Cruzeiro tem jogadores inteligentes ali, habilidosos, que sabem assimilar bem o que o treinador quer, tanto que eles assimilaram muito rapidamente o que o Jardim queria. Então eu acho que o Tite não vai ter tanta essa dificuldade. Vai ter que mudar uma coisa ou outra, mas acho que com a casa pronta, como o Leonardo Jardim deixou, eu acho que o trabalho do Tite nesse momento vai ser mais fora de campo do que dentro. Porque o Jardim fazia
uma gestão quase que completa, né? O Jardim era o cara que, fora de campo e dentro de campo, ele trabalhava no Cruzeiro. Então, se o Tite for assumir dessa forma, não sei se é o perfil dele. Pode ser que sim, mas aí ele vai ter trabalho fora de campo também, né? Para ter essa coisa com a diretoria, com o Pedro Lourenço, como tinha o Leonardo Jardim, a gente viu muito bem como era a proximidade deles ali na saída do Jardim com o Pedrinho. O Tite, Colombo, ele é tido como um treinador de diálogo, né? Ele conversa muito com os jogadores, ele trabalha muito esse mental dos jogadores. Isso pode ajudar quando você já tem uma equipe praticamente completa, né? Pode ajudar e, como disse o Nobre na abertura, né, foi muito rápido, né? A bem da verdade, essa reconfiguração do calendário do futebol brasileiro do ano que vem, em função da Copa do Mundo, né, obrigou os clubes a serem mais ágeis no mercado, né? Sim. Já tem um Grêmio definindo seu treinador, o Luiz Castro, tem um Cruzeiro definindo hoje o Tite, com a negativa do Tite pro Internacional. O Inter lá, o pessoal de Porto Alegre, estava muito crente, né, que o Tite aceitaria o convite. Eu tinha certeza. Vai ter que agir rápido também. Então, Dimar, eu tô mais ou menos no que falou da linha do Seabra aí. No plano de mobilização, ele encontra o caminho muito mais pavimentado. É uma situação totalmente diferente da qual o Jardim encontrou na transição com o Fernando Diniz. Então, o poder de conversar do Tite, né, o tal da expressão do encantador de serpentes, aí todo mundo conhece. Inclusive, por isso que eu falei do mental, né? É porque todo mundo reconhece que esse é o trabalho que ele, né? A gente até brinca, a imprensa brinca nesse sentido. Boa sorte pro Rafa Nobre, que agora vai ficar 50 minutos na sala de coletivo. O problema é dele, ele endossou o couro e agora o homem velho. Tem isso. Mas, Dimara, para além desse poder de conversa, eu já falei a minha opinião aqui ontem, um cara que evoluiu muito taticamente. Ele foi, por um momento, para mim, o melhor treinador brasileiro em atividade. Então é um cara que até, você deu a informação, né, Dimara, pelo tempo de ausência, por causa da cirurgia, dos compromissos particulares que ele teria que fazer. O último trabalho no Brasil inegavelmente, tem uma marca, tem uma impressão ruim no Flamengo, mas eu já citei aqui as particularidades desse Flamengo, onde para estarem as coisas boas, tem que dar tudo muito certo. Não foi assim com o Flamengo do Tite, apesar disso, passou para mim longe de fazer um trabalho horroroso. Então, eu acho que, sinceramente, para um caminho pavimentado é uma escolha, embora seja diferente taticamente, sim, o Leonardo Jardim, é uma escolha que tende a dar uma tranquilidade, eu acho, momentânea para o Cruzeiro. Um detalhe, o Colombo lembrou bem aí o fora de campo, né, coletiva, né, Rafa falou vai ficar muito tempo e tal. Eu cobri o Tite quando ele estava no Atlético, não cobri o Atlético quando o Tite estava lá, né, eu era o setorista do Atlético quando o Tite estava lá. E claro, a gente pegou aí vários treinadores, passaram pelo Atlético nesse período aí, no Cruzeiro também, no América, já trabalhei na cobertura de todos eles. Sinceramente, o único cara que eu vi chegar no CT, olhar o crachá de um por um e chamar todo mundo pelo nome enquanto ele estava no clube, foi o Tite. É um cara de fino trato, um cara bacana, um cara educado, que rarissimamente sai do tom. De vez em quando sai, mas rarissimamente sai. Claro que o que interessa dele é dentro de campo, né? Não é o extracampo. Mas esse extracampo também faz parte, né? Cobertor grande, muito. Cobertor grande, 1,84m, você cobrir ele... Você... Tem 1,90m, então... Grandão você, cara. Opa! Eu te dizer... E o Tite tem isso mesmo, né? E ao longo da carreira, seja onde a gente encontrava ele, seleção, Corinthians, Flamengo, ele continuava te chamando pelo nome e continuava tendo essa mesma postura. Acho que isso faz muita diferença. Ele tem um olhar diferente, assim, um respeito muito grande, né? Claro que cada um em seu momento sai do sério aí, mas tá tudo certo. E ele já falou, né, Rafa? Ele falou. Palavras curtas, né? Ainda vai, claro, dar a sua entrevista coletiva. O Cruzeiro vai anunciar quando... essa semana, com certeza, né? Mas vamos ver que dia vai falar já como treinador do Cruzeiro. O Adenor, palavras curtas, falou com o Gabriel Moraes, estava lá na Toca da Raposa 2 para ouvir uma palavrinha do Tite já como treinador do Cruzeiro. Orgulho e gratidão e agradecimento ao convite. Um abraço. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Ele para mesmo, né? Que foi pra falar, oi, tá bom? Tudo bem? Ele falou ali de muito orgulho, né? Lembrando que o Tite já comandou o Atlético, né? Ou seja, já esteve em Minas, como o Daniel se referiu. O Pedro Lourenço também na saída deu uma palavrinha rápida. Aí esse já é mais difícil de dar uma palavrinha curta, né? Ele não. Dê bom dia pra ele, chama pra tomar café, vai, fica... Imagina o papo entre os dois, hein? Nossa Senhora. Nossa.
Então, aí ele falou um pouquinho mais, abordou outros assuntos também, mas falou dessa movimentação que faz o Cruzeiro rápida no mercado, a contratação do Tite. Vamos ver o Pedrinho. Não pelo currículo dele, pelo trabalho dele, né? O cara é multicampeão, foi campeão de Copa do Brasil, brasileiro, campeão do mundo, né? Então ele 2 vezes na Copa do Mundo com a seleção, então ele tem todo requisito que um técnico tem, ele tem. Então nós procuramos trazer um técnico à altura do nosso Cruzeiro, né? Que a gente, para ser grande, tem que pensar grande, né? Então ele foi escolhido, é um cara muito sério, é um cara que fala mais ou menos igual a gente, é um cara que não tem lero-lero, é um cara direto, a gente gosta muito da postura dele. Então esse é um dos motivos a escolha foi do Tite. A gente está muito tranquilo que vamos fazer um grande trabalho, trabalhar muito o ano que vem para a gente conseguir coisas boas o ano que vem. Você achou ele ambicioso para esse ano novo? Muito, muito ambicioso, tem umas ideias boas, se posicionou tudo para nós, o que ele quer, o que nós queremos e a gente vê que ele tem a cabeça bem focada nas coisas, que a gente também pensa da mesma forma, né? E agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se a gente consegue atender ele, mas ele está muito feliz com o grupo que nós temos, né? Pediu para nós não desfazer nenhum jogador e a intenção é essa mesmo, de não vender ninguém, manter todo mundo, né? E isso aí já é um outro assunto, né? Isso nós vamos deixar para depois. E o Fagner? Também, esse não é jogador nosso, né? Está em análise também, mas esses casos nós vamos deixar para depois. Ali foi do Gabigol, né? A primeira pergunta foi do Gabigol, depois do Fagner. Que é uma coisa que ele também vai deixar para resolver depois. Mas de qualquer forma, ele pediu para não vender ninguém, né? Para segurar todo mundo. E falou muito de ambição. A gente falou muito ontem aqui dessa questão da ambição do Leonardo Jardim, né, que em alguns momentos parecia que tinha faltado, né? Ficou meio naquele negócio ali, olha, eu quero a vaga direta na Libertadores e depois assim foi tipo, né, ok, estamos aqui na Copa do Brasil, pode acontecer, pode não, poderia ter ido mais longe, foi até a nossa pesquisa e que a maioria também achou que o Cruzeiro poderia ter ido mais longe. Mas eu acho que o Cruzeiro poderia ter ido mais longe também, mas eu não acho que faltou ambição, não. Até falei ontem, eu acho que faltou elenco. O elenco do Cruzeiro era curto, né? O elenco do Cruzeiro é um elenco curto, é um elenco enxuto. Tem um time bom, como eu disse agora há pouco, o Tite vai pegar um time bom, um time pronto, vai mudar uma coisa aqui ou ali, preferências dele, forma de jogar, estilo e tal, mas aí ele olha pro banco e não tem. Como o Leonardo Jardim também olhava pro banco, tinha pouca coisa. O Cruzeiro tem 11, 12, 13, sim. Se apertar demais, tem 3 ali no banco que dá para tentar mudar alguma coisa. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem que ir ao mercado. Além de manter os jogadores aí, como ele falou, o Tite, como o Pedrinho falou, o Tite pediu para manter os jogadores, não perder nenhum jogador. Ok, acho isso ótimo, o Cruzeiro já está com o time pronto. Claro, vai ver a forma de jogar do Tite se vai dar certo com esse time, mas eu acho que tem tudo para dar. E aí tem que ir ao mercado para reforçar quem vai substituir, quem vai brigar por posição. O Ney Servídia Real já chegou, é um deles. O Sinisterra é outro que a gente não sabe, né? Questão de contusão, até que ponto e tal. Mas precisa ir ao mercado para se reforçar, para aí sim o Tite ter opções para olhar para o banco e mexer no time de uma forma que dê para mudar alguma coisa. Mas pelo que o Pedro falou ali, né, Lélio, ele pediu mais coisa, né? Com certeza não foi melhoria no apartamento dele na torre. Não, com certeza não. Pediu contratações. Claro. Ele já deve ter feito uma análise, estava acompanhando o futebol e sabe. Quando a gente falou aqui ano passado que o Cruzeiro não tinha esse grande elenco quando se imaginava, a gente foi xingado, você lembra, né? Muito. Porque talvez nós dois fomos os primeiros a falar, viu, Dimar? Verdade, foi mesmo. Eu ia falar, reposição, o Cruzeiro tem alguns setores. O Cruzeiro não tem 2 jogadores para cada posição, igual está sendo falado por aí. Por exemplo, o Caio Jorge não jogava, por mais que o substituto dele seja o Gabriel Barbosa, é com uma característica muito diferente. Sem contar o Matheus Pereira, né? Que no Cruzeiro ele é insubstituível. Só tem ele. Só tem ele. Então são pontos assim a serem realmente observados pelo treinador. Acho que na linha de defesa
você pensando bem, talvez é uma contratação, se todos ficarem. No meio de campo, o Lucas Romero, de fato, ele não tem um substituto também. Também não. Não tem. Aí é o Matheus Pereira, é o próprio Caio Jorge e tá todo mundo ansioso para saber sobre o Gabriel Barbosa. Nesse primeiro momento aí, o Pedro falou, né? Ele pediu para não dispensar ninguém, para manter todo mundo. Só falou que pode ser uma coisa diferente, né, o Rafa Nobre? Na verdade, as conversas já vinham acontecendo há algum tempo, né? O que você traz de bastidores pra gente? Di, a movimentação do Cruzeiro, por mais que ela tenha sido fechada muito rápida, o Cruzeiro já sabia, né, que o Leonardo Jardim não ia ficar, até tentou tirar essa ideia dele de deixar a Toca da Raposa 2. O plano A do Cruzeiro era manter o Leonardo Jardim, mas ele já, claro, se movimentava pensando sim numa possível saída do Leonardo Jardim. Então, dá para dizer que as conversas aconteciam, se não de forma definitiva, né, mas já de forma inicial, já muito antes até da saída oficial do Leonardo Jardim, né? O Cruzeiro já tinha isso sido trabalhado já nos bastidores para que pudesse ganhar exatamente esse tempo, entendendo que a temporada mal termina e já precisa pensar na temporada seguinte, o ano de 2026, que vai exigir muito do Cruzeiro, né? Então dá pra gente trazer muito com relação a isso, dos movimentos que teve o Cruzeiro antes mesmo da saída do Leonardo Jardim. É isso, já estava trabalhando. E, Colombo, quando a gente também se refere ao Tite como treinador, ao tamanho do treinador, né? Eleito várias vezes aí pela FIFA um dos melhores treinadores do mundo, né? Esteve na lista da FIFA várias vezes em relação à seleção, a treinadores de seleção, né? O tamanho dele, o que ele representa também, facilita muito quando você tem uma disputa de Libertadores, como é o caso do Cruzeiro, você tem um time como é o Cruzeiro, você tem uma vitrine como é o Cruzeiro e tem um treinador que tem esse nome. Tem gente que vem só porque ele é o treinador, né? Quando eu digo numa calmaria que o Cruzeiro aposta nessa contratação do Tite, é a expectativa de Mara. Por pouco tempo de adaptação, né? É um cara para chegar mais pronto com as suas ideias, embora o Cruzeiro vá ter que passar por toda uma reformulação nesse sentido também, tático. Não estou dizendo que a transformação, né, tática vai ser rápida. Não vai, em campo o ajuste é distinto, mas pela hierarquia do trabalho do Tite, né, os últimos trabalhos do Tite, né? Eu acho que o Cruzeiro aposta mais ou menos nisso, Dimara. Assim, é um cara para chegar sem transformações profundas, um cara com uma linha de trabalho um pouco mais conhecida, que já sabe o que esperar do Tite, já sabe o que ele vai querer em termos de montagem de elenco para você iniciar a temporada, que já vai começar daquele jeito. Volto a falar, no último fim de semana de janeiro já tem Campeonato Brasileiro. Então, essa hierarquia que você se referiu, Dimara, o nome Tite, claro que o nome por si só não resolve nada, mas o DNA dos últimos trabalhos, que é bem típico, o Cruzeiro aposta, creio eu, justamente nisso.